nossas vidas serão transformadas nesse lugar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, sua vida vai ser transformada nesse lugar. Diga assim: meu irmão, você vai subir de nível. Diga: meu irmão, Deus vai conduzir você a uma dimensão superior. Diga: Deus vai te colocar acima de principados, potestades e tudo que te impede de viver e de desfrutar das suas promessas. Deus vai fazer isso nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Deus vai te conduzir a uma dimensão superior. Deus vai te colocar acima de principados e potestades e de tudo aquilo que te impede de desfrutar das suas promessas. Eu creio, e essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Abra a sua Bíblia. Efésios capítulo 1, nós vamos ler juntos a partir do versículo de número 15. Nós vamos até o versículo 23. Efésios capítulo 1, a partir do 15, nós vamos até o 23. Diz assim a palavra: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Vamos juntos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem recebe essa palavra aí, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Queridos, de uma forma muito especial, todo o primeiro domingo do mês, nós temos a oportunidade de refletir sobre o propósito da vinda de Jesus a essa terra. Tem sido assim ao longo dos anos, e enquanto ele não retornar, nós vamos separar este dia com essa finalidade, refletirmos sobre o propósito da sua vinda a essa terra. E quando eu falo que é todo primeiro domingo do mês, eu estou me referindo à ceia do Senhor, que ela traz consigo dois símbolos muito especiais, que é o pão e o vinho. Através desses símbolos especiais, nós temos essa oportunidade de relembrarmos que Jesus veio a esse mundo, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, uma cruz que era nossa. Quem merecia ser condenado éramos nós. Quem merecia padecer o que ele padeceu éramos nós. Mas ele mesmo, sendo Deus, tomou a forma de homem. Deixou que o seu corpo fosse lacerado. Passou por injúrias. Passou, por muitas coisas no nosso lugar. Permitiu que o seu Espírito descesse às profundezas do Hades. Tudo com o objetivo de nos salvar, nos proteger, nos curar, nos dar uma nova vida. Jesus veio a essa terra, enfrentou a morte para nos trazer vida. Jesus veio a essa terra e através do seu sacrifício
Ele conquistou tudo aquilo que precisamos para vivermos uma vida próspera, uma vida abundante, como Ele deixou claro lá em João 10:10, na parte B do versículo, que diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Diga para quem está ao seu lado: meu irmão, o propósito de Jesus em relação a você, em relação à sua casa, é que você viva uma vida abundante. Levante a sua mão direita e diga: eu reconheço que o propósito da vinda de Jesus a essa terra, o propósito de Ele ter passado pela cruz, é me dar uma vida abundante. Abundante, amém ou não amém, gente? O propósito da vinda de Jesus a essa terra, todo o seu sofrimento, é esse: nos trazer vida e vida em abundância. Agora, em meio a esse contexto, dentro dessa reflexão, nós precisamos nos questionar se estamos de fato vivendo a plenitude dessa conquista. Nós estamos vivendo aquilo que Jesus conquistou. Nós estamos de fato, integralmente vivendo aquilo que Jesus veio trazer. Nós precisamos hoje ter essa coragem de questionar se a nossa vida emocional, financeira, profissional, familiar tem experimentado a abundância. Temos que parar para refletir: minha vida financeira está vivendo essa abundância que Jesus prometeu, ou eu estou vivendo na escassez? Minha vida familiar tem experimentado essa abundância, ou nós estamos enfrentando dias terríveis, difíceis? Será que eu tenho tudo aquilo que eu preciso? Ou infelizmente a minha vida tem mais falta, tem mais perda do que ganhos? Esse questionamento é importante, gente. É muito importante, porque muita gente, mesmo tendo posse do conhecimento de que Jesus veio para trazer vida abundante, Jesus veio para nos garantir o direito de termos vida plena em muitas áreas, sabe? Muita gente não está conseguindo usufruir daquilo que foi conquistado por Jesus. Muita gente, não são poucos, até mesmo eu posso dizer, servos de Deus, não estão usufruindo daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. E aí a gente se pergunta: o que falta? O que falta? Muitos estão precisando romper com a dimensão do conhecimento. Muitos precisam dar um passo além do conhecimento, porque ter consciência do direito por si só não é suficiente. Eu conheço inúmeros teólogos que mergulharam fundo nessa dimensão, conseguiram decifrar os códigos de acesso à vida plena, porém vivem uma vida limitada, porque não foram além, se contentaram com o conhecimento, se contentaram com a escrita, se contentaram com a letra, não colocaram em prática a aprendizagem. Conhecer é bom, mas não podemos permitir que o conhecimento seja um limite, seja uma cerca que vai nos prender na dimensão física. Conheço outras pessoas que não desfrutam das conquistas de Jesus, que ficaram paralisados somente na dimensão da vontade, na dimensão do sonho. São pessoas que têm anseios, que fazem planos, mas não se posicionam, não têm atitude. E até mesmo quando se movem apenas no plano físico. E aqui eu quero dizer, queridos, que enquanto nós estivermos nos movendo apenas no plano físico, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Escute algo aqui: o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Posso ouvir um amém, gente? Nosso Deus é maravilhoso. Olha só, o nosso Deus nos deu o direito de ter vida longa, riqueza
e honra. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, que Deus nos dá esse direito de ter vida longa e usufruir de riqueza e honra. Ele nos dá esse direito, mas nós precisamos dar um salto, sair da dimensão que nos encontramos, sair da dimensão física. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos assumir o nosso lugar. E o nosso lugar, querido, é ao lado de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, assuma o seu lugar. Você precisa estar ao lado de Jesus. E aonde Jesus está? Jesus está sentado ao lado de Deus Pai. Jesus está sentado acima de principados, de potestades. Jesus está sentado acima de qualquer limitação humana. Jesus está sentado acima de qualquer frustração. Jesus está sentado acima de tudo e de todos. Ele governa sobre tudo e todos. Qual é a nossa posição? Ao lado dele. Paulo deixa claro isso, que enquanto eu não sair desta dimensão, enquanto eu não romper com essa dimensão física e entrar na dimensão espiritual e assumir o meu lugar e me assentar junto com Jesus, eu jamais vou desfrutar daquilo que Ele conquistou. Deus nos deu direitos, mas nós temos que lançar mão desses direitos, nós temos que tomar posse desses direitos. Deus nos deu oportunidades, e as oportunidades estão à frente de cada um de nós. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus colocou à nossa frente. Não podemos passar por essa vida e lá na velhice olhar para trás e dizer: eu poderia ter vivido uma vida mais relevante, eu poderia ter vivido uma vida melhor, eu poderia ter sido um instrumento nas mãos de Deus, eu poderia ter feito tantas coisas em relação à minha casa, em relação à minha família. Não, queridos, nós precisamos despertar. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para despertar. Deus nos trouxe essa noite aqui para que a gente possa dar um salto, para que a gente possa sair do lugar em que a gente está e a gente ir para mais próximo de Jesus e sentar ao lado de Jesus. Tudo o que acontece na minha e na sua vida acontece primeiro no mundo espiritual, acontece primeiro no plano espiritual. Tudo o que acontece na minha e na sua vida vai acontecer primeiro lá na dimensão espiritual. Então nós não podemos ficar presos a essa dimensão física, a dimensão do conhecimento, a dimensão do desejo, até mesmo a dimensão das frustrações. Nós temos que romper os limites, nós temos que avançar, nós temos que ir em direção à dimensão da intimidade com Deus. Se há um lugar que eu e você devemos estar, é nessa dimensão, na dimensão da intimidade com Deus, na dimensão da intimidade com Jesus. Paulo diz que nós precisamos assentar com Jesus, que está à direita de Deus Pai. Paulo diz que nós precisamos estar ao lado de Jesus e ao seu lado subjugarmos principados, potestades, poder, domínio, autoridade e tudo aquilo que está se levantando contra mim e contra a tua vida nesse exato momento. Existem forças espirituais que estão trabalhando contra a tua casa, contra o teu trabalho. Existem forças espirituais da maldade que estão trabalhando contra o crescimento dessa igreja. Existem forças espirituais da maldade que estão trabalhando contra as tuas finanças. O que vamos fazer, gente? Vamos ficar parados? Vamos ficar amedrontados? Não! Vamos sair dessa dimensão e entrar na dimensão da intimidade com Jesus. Da intimidade com Jesus. Tomar posse dessa posição. Sentar ao lado de Jesus. É a única maneira de vivermos a soberania aqui na terra. A única maneira de desfrutarmos das suas conquistas. Nós precisamos estar posicionados acima de principados, potestades, dominadores, poderes, autoridades. Nós precisamos estar sentados
com Jesus nos lugares altos. Diga isso mais uma vez para o seu irmão. Meu irmão, chegou a hora. Esse é o tempo. Romper com a dimensão física. Dar um salto. Subir. Entrar na dimensão da intimidade com Jesus. Deus deseja isso. Deus quer fazer isso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus quer nos conduzir a essa dimensão superior. Deus quer nos colocar acima de principados e potestades, tudo que nos impede de viver e desfrutar das suas promessas. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos agir. Queridos, quando estamos nos lugares altos em Cristo Jesus, em primeiro lugar, nós temos autoridade sobre todas as coisas. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu vou ler mais uma vez. São palavras de Jesus. Mantenha os seus ouvidos abertos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ei, o nosso Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Jesus é a autoridade máxima em todo o universo. Nada foge ao seu controle. A Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é a autoridade máxima. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Agora, embora seja um Deus tão grande, tão poderoso, Ele tomou uma decisão extremamente altruísta. Ele decidiu compartilhar da sua autoridade com os seus discípulos. Embora Ele sendo o Rei dos reis, o soberano sobre o universo, Ele decidiu entregar aos seus filhos esse poder, essa autoridade. E olha que poder tão grande, olha que autoridade tão grande. Eu posso pisar sobre serpentes, eu posso pisar sobre escorpiões, na certeza de que nada vai me causar dano. Eu posso enfrentar toda a contrariedade do inferno, sabendo que eu estou resguardado, que eu estou respaldado pelo poder e pela autoridade que a mim foi confiada por Deus. Todos os dias Satanás, ele luta para perturbar a tua mente, para perturbar o teu coração. Então todos os dias você precisa usar a autoridade. Todos os dias você precisa exercer a autoridade. Mas só consegue exercer a autoridade quem está ali, ó, pertinho. Quem está ali, ó, ao lado de Jesus. Quem mantém a sua mente nessa dimensão. Quem mantém o seu coração preso nessa dimensão. Quem não consegue romper com essa dimensão, jamais vai poder exercer autoridade. Por quê? Não tem. Porque não tem. Jesus nos dá autoridade quando estamos próximos dele. Quando foi que Jesus disse: eis que vos dei autoridade? Em que circunstâncias isso aconteceu? Ele convocou 70 discípulos para uma missão específica. Ele convocou 70 discípulos, enviou esses discípulos a anunciar o evangelho do reino. Jesus sabia que naquela jornada eles encontrariam endemoniados, enfermos, aflitos, e precisavam de autoridade para cumprir o propósito que foi confiado a eles. Aqueles homens então saem para uma missão respaldados, saem para uma missão
debaixo de uma credencial. Eles receberam poder para pisar em serpentes, escorpiões, para enfrentar qualquer força do inimigo, sem que qualquer mal os atingisse. E a Bíblia diz que no retorno da missão eles chegaram alegres, porque os milagres, os sinais, as maravilhas foram realizados em todos os lugares por onde passaram. Eles chegaram alegres porque os espíritos imundos se submeteram a eles. Olha, queridos, assim como os 70, nós também somos discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Assim como os 70, nós também somos discípulos. E de igual modo nós temos essa função de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós temos a mesma função de ser boca de Deus nessa terra. Nós temos essa mesma função de representar os céus na terra. A sua casa precisa representar o céu aqui na terra. Deixa eu tirar aqui a minha... Vou guardar aqui minha medalha. A nossa casa precisa representar o céu na terra. Quando as pessoas entrarem na sua casa, elas precisam ver a glória de Deus ali dentro da sua casa. A sua empresa precisa representar o céu aqui na terra. Quando as pessoas entrarem ali, elas precisam sentir que existe uma atmosfera que não é dessa terra, que é uma atmosfera celestial. Então, queridos, assim como os 70, nós somos também embaixadores do reino de Deus. E se somos embaixadores do reino de Deus, precisamos exercer essa autoridade que Deus nos deu. O inimigo, ele é usurpador. Desde o Éden ele roubou a condição de autoridade do homem, e ele continua até os nossos dias tentando roubar a nossa condição. E até nos dias de hoje ele continua tentando usurpar essa condição de autoridade que eu e você temos. E como ele faz para usurpar essa condição? Ele quer que a gente olhe para as coisas da terra. Ele quer que a gente só se envolva com as coisas da terra. Ele quer que a gente, fique angustiado porque as coisas da terra não estão dando muito certo. Esses dias eu e o apóstolo, nós estamos enfrentando uma batalha tão grande. Nunca vi. Até nas nossas coisas o inimigo resolveu tocar. Nós viajamos, quando voltamos, a nossa televisão estava sem imagem nenhuma. Queimou. Viajamos de novo, agora voltamos. Máquina de lavar, queimou. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, e logo entendemos. Olha o que o inimigo quer: roubar a nossa paz. Quer que o nosso olhar esteja nessas coisas. Eu disse para ela: mas esse capeta está amarrado e neutralizado. Peguei a televisão, fui, no mesmo dia já mandei a consertar. A máquina eu vou mandar consertar amanhã. E se não tiver jeito, nós vamos comprar. Ela disse: a gente vai comprar uma só para perturbar o perturbador. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, não fique perturbado. Se alguma coisa dentro da tua casa não está como você gostaria que estivesse, diga: exerça a autoridade e coloque as coisas no lugar. Amém ou não amém, gente? Exerça a autoridade e coloque as coisas no lugar. Fique se envolvendo com a coisa da terra. Que se você se envolve só com as coisas da terra, daqui a pouco você está perturbado, angustiado, depressivo. Tem gente que era para estar nesse culto hoje e não veio, porque os olhos estão na terra, os olhos não estão no céu. Está preocupado. Alguma coisa deu errado, eu não vou hoje, vou ficar aqui acolhendo a depressão e a angústia. Não quero ver ninguém.
morre logo. Reage, meu filho, reage. Sobe e te coloca ao lado de Jesus. Quando estamos nos lugares altos em Cristo, nós temos poder e autoridade sobre todas as coisas. Quando estamos nos lugares altos em Cristo Jesus, em segundo lugar, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Olha o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1, versículo 3. Leia comigo. Efésios capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem... Vamos juntos, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte. Não, pode ser mais alto, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gente, a ordem de Deus para mim e para você nessa noite: sair da dimensão natural, sair da dimensão física. As bênçãos que nós precisamos não estão aqui. Estão aqui. As bênçãos que nós precisamos estão nas regiões celestiais em Cristo. Diga: a bênção que eu preciso está nas regiões celestiais em Cristo. Aquilo que você precisa não está aqui nessa dimensão. Aquilo que você precisa o banco não tem para te dar. Aquilo que você precisa, o médico não tem para te dar. Aquilo que você precisa, o homem não tem para te dar. Aquilo que você necessita, Deus tem. Mas você tem que subir. Você tem que subir. Você tem que ir lá nas regiões celestiais. E na intimidade com Jesus, você vai conquistar o teu milagre. Você vai conquistar o teu milagre. Queridos, enquanto não entendermos isso, nós vamos correr, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Enquanto não entendermos isso, nós vamos entrar numa rota de cansaço, de frustração. Nós vamos entrar nesse círculo, sabe, de ganhar e perder. Enquanto não entendermos isso, que as bênçãos que eu necessito estão nas regiões celestiais, nós vamos viver uma vida religiosa. A gente vai vir para o culto, e a gente vai fazer uma oração, e a gente vai entrar numa campanha, e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, e a gente não vai ver resultado. Que tudo aquilo que eu preciso está em Jesus, está com Jesus. Está precisando de saúde, a sua saúde já foi garantida. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos curados. O nosso coração precisa diariamente arder por Jesus. Nós precisamos desejar pela presença de Jesus. Pela manhã, o nosso primeiro pensamento tem que ser Jesus. Ao longo do dia, nós temos que ter a consciência de que nós estamos caminhando com Ele. Temos que ter a consciência de que estamos ao nosso lado. Muitas vezes a gente espera que Ele esteja conosco, que Ele nos acompanhe. Ei, é nós que temos que buscar a sua presença. É nós que precisamos acordar cedo e já dobrar os joelhos e conversar com Ele. E não é aquela oraçãozinha ali de 2 minutinhos, obrigado Jesus pela noite e me dá um dia abençoado e levantar, não. É insistir na presença dEle. Eu lembro de um conselho do pastor David Chu, em um dos seus livros. Ele diz que nós temos que dobrar os joelhos, orar, até que a gente sinta a substância. Ele chama assim a presença de Deus. Ele diz que você tem que orar até que você sinta que algo aconteceu.
gente ora 2 minutinhos, obrigado Jesus, oh, Deus, esse dia bom. Não, dobra os joelhos e conversa, e fica ali na presença dele. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Você vai sentir alguma coisa, você vai ouvir alguma voz, vai romper alguma coisa no mundo espiritual. Você vai sair da dimensão física, e aí sim você vai entrar lá na dimensão espiritual, nas regiões celestiais, e vai estar ao lado dele. Então, queridos, as bênçãos que necessitamos, os milagres que necessitamos, Ele tem. O que nós precisamos sair daqui e ir para lá. Romper com os limites que essa terra impõe e que a gente muitas vezes impõe, e ir para lá e estar com Ele e ter uma conversa boa com Ele e ouvir a voz dele. E Ele vai falar conosco, Ele vai nos dar direção, Ele vai mostrar caminhos. Ele mostra caminhos. Eu tenho experiência. Ele mostra caminhos. Ele mostra caminhos. Ele fala como você tem que agir, como você tem que fazer. Imagina a irmã aqui dando um testemunho. Pegou um pedacinho de papel, fez um desenho de uma chave e disse: está aqui, Deus, é essa chave que eu preciso. Essa chave aqui é a chave da minha casa. E saiu daqui da dimensão física, foi lá na dimensão espiritual, e uma chavezinha, não me leve a mal, irmã, mal desenhada, pelo amor de Deus, não me leve a mal, o que eu estou falando, se transformou numa chave real. Meu Deus, quanta coisa a gente está perdendo, quanta coisa eu e você estamos perdendo por falta de intimidade com Jesus. Quando estamos nos lugares altos em Cristo Jesus, nós realizamos o que Jesus fez e realizamos coisas ainda maiores. João 14:12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Obras maiores nós vamos fazer. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, obras maiores serão realizadas na tua vida e através da tua vida. Obras grandiosas. Deus promete isso. Às vezes a gente lê esse texto, esse versículo, e a gente se pergunta: como isso é possível? Como é que eu vou fazer obras maiores? E a gente começa a olhar para a história, e a gente começa a ver que Jesus curou, ressuscitou mortos, deu vista a cegos, restaurou vidas, restaurou famílias. E a gente olha para isso e diz: como eu vou fazer obras maiores? E Jesus fez todas essas coisas sendo homem. Jesus fez todas essas coisas estando num corpo limitado. Mas agora é diferente. Agora Ele não está mais limitado a essa matéria, não está mais limitado ao tempo. Agora Ele está assentado à direita do Pai. Agora Ele tem todo o poder nos céus e da terra. E certamente não sou eu que vou fazer as obras maiores. Eu vou ser apenas um canal. Eu vou ser apenas um instrumento. É Ele que vai fazer as obras maiores através da minha vida. É Ele. É Ele. É Ele. É Ele que vai agir por meu intermédio. Tudo que eu preciso romper com essa dimensão, romper com que os meus olhos podem enxergar, começar realmente a enxergar as coisas pela fé, romper com as limitações. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar. Claro, eu não posso, eu não consigo mesmo, mas nele eu posso fazer proezas.
Queridos, eu quero concluir, e eu vou concluir lendo Efésios 5,18. Em Efésios 5,18, Paulo, ele é claro, direto. Efésios 5,18, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E ele encerra o versículo dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Jesus conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que eu e você necessitamos para viver uma vida próspera, abençoada nessa terra. Agora, para tomarmos posse disso, todos os dias, nós precisamos buscar a presença dEle. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante dEle e desejar ser cheios do Espírito. E a cada culto que você vem aqui, você não pode vir aqui com outro objetivo, senão receber mais dEle, receber mais da presença dEle, ser abastecido por Ele. A cada culto que você vier aqui, você tem que vir com seu coração aberto, pronto para ser abastecido pelo Senhor. Hoje é um dia que nós podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos, ou podemos sair daqui cheios, abastecidos pela presença de Jesus, abastecidos pela presença do Espírito de Jesus. Eu quero sair daqui cheio da presença de Jesus. Eu quero caminhar toda essa semana ao lado de Jesus. Na minha vida ministerial essa semana eu tenho muitos desafios, e eu sei que são desafios grandiosos demais para mim, mas para Deus não é nada. E hoje eu decido estar ao lado de Jesus nas regiões celestiais. Quantos decidem isso, estar ao lado de Jesus nas regiões celestiais? Se essa é a sua decisão, então se posicione, fique em pé.